Olá, em mais uma reflexão domingueira, ajudados pelos sacerdotes jesuítas Adroaldo Palaoro e Johann Konings, reflitamos sobre a paz que vem de uma percepção muito profunda do lugar onde cada um de nós deve ocupar na sociedade. O rio da justiça corre onde tem paz, mas só há paz quando existe esperança para todos os pequenos. O profeta Isaías nos fala de um Deus que faz correr a paz como um rio. Mas como pode haver paz quando o suor do trabalhador vira luxo nas mãos de poucos? Quando o orçamento público, que deveria ser pão repartido, é sequestrado por artimanhas dos que já têm demasiado? Jesus envia seus discípulos sem bolsa, sem sandália, em total despojamento. Por quê? Para que nós entendamos que o reino de Deus não é um negócio. Não é um lugar e uma função para acúmulo. Enquanto os poderosos inventam leis para pagar menos impostos, o trabalhador paga até sobre cada pão de cada dia. São Paulo nos lembra que o que conta é a criação nova. Mas como ser novo num sistema que insiste em nos velhificar? Os discípulos e as discípulas somos enviados como cordeiros entre lobos. Hoje os lobos usam ternos e decretos. Nós sabemos que enquanto os mais enriquecidos sonegam bilhões, os empobrecidos pagam imposto sobre tudo, sobre todas as coisas. A verdadeira paz, portanto, não é silêncio diante dessa ignomínia, desse absurdo, dessa desigualdade gritante, mas é uma voz organizada. Como Jesus curou os doentes, nós também devemos curar esta sociedade enferma e injusta, com injustiças de todos os modos, de todos os tipos, também injustiça fiscal. O Salmo canta: Ele mudou o mar em terra firme, mas transformaram nossos rios em esgotos, nossas terras em mercadoria. Os mesmos que sugam o erário são os que poluem impunemente. A ecologia integral da qual falava o Papa Francisco e sobre a qual trata também o Papa Leão XIV, começa com a responsabilização e o direcionamento adequado de todo o patrimônio público para que ele possa ser colocado a serviço da vida, não a serviço do acúmulo e do envio de rendimentos para o exterior. São Paulo se gloria na cruz, que é o símbolo que o império utilizou para escandalizar, mas ele não trata a cruz como morte, como sofrimento e como prazer de sofrer, mas como um protesto pacífico, como um fortalecimento. A primeira leitura nos apresenta uma imagem maternal de Deus, como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. Jerusalém é símbolo da comunidade reunida e ela é convidada a sugar o leite da paz que corre como um rio. Mas quem são os que podem se alegrar com ela? São os que choraram com ela
e os que choraram por ela. Existe aqui um paradoxo. Só experimenta a consolação quem primeiro se deixou tocar pela dor do outro. Quantas vezes nós queremos a paz sem passar pela solidariedade? Desejamos a tranquilidade do rio, mas não suportamos as lágrimas que o alimentam. A lama que nele fica, o lodaçal que nele se forma. Deus não nos promete um mar estagnado, mas um rio dinâmico que leva vida adiante, que produz vida. E essa paz não é fruto do nosso esforço, mas é dom dele. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servidores. Paulo, na segunda leitura, faz uma declaração radical, que eu me glorie da cruz de Cristo, e acrescenta: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Não são cicatrizes de um masoquismo religioso, mas são sinais de quem viveu o amor até as últimas consequências. Existe uma tentação perigosa, que é reduzir a espiritualidade a uma coleção de sofrimentos, como se Deus se agradasse da nossa dor. Não. A cruz é o lugar onde o egoísmo morreu para que o amor ressuscitasse. Carregar as marcas de Jesus não é aceitar que o outro, que a outra seja amado, amada de qualquer jeito. E também não se permitir amar pela metade. É viver como Cristo, livre, inteiro, sem cálculos. No Evangelho, Jesus envia os discípulos e as discípulas como, aspas, cordeiros no meio de lobos. Eles não levam armas, nem reservas, nem mesmo sandálias extras. A única bagagem é a paz. Mas atenção, Jesus não diz leve a paz ou levai a paz, mas diz: dizei primeiro a paz esteja nesta casa. Por quê? Porque a paz já está em você, que está indo para aquela casa. Aqui está o critério: só transmite paz quem está em paz. Quantos hoje confundem as chamadas moções do Espírito, os movimentos do Espírito, com os gritos do próprio ego ferido, saem pelo mundo vestindo frustrações e destilando veneno como se fossem profecias, usando a fé como disfarce para suas amarguras. E o resultado disso? Acabam por envenenar comunidades, relações, famílias e até o próprio país. Jesus, é claro, se não fosse a proposta de levar a paz, ele não teria enviado os seus. Mas ele diz de forma contundente: se não forem acolhidas e acolhidos, sacudam a poeira. Não porque o outro seja descartável, mas porque o reino não se impõe. Ele acontece onde existe um coração aberto. E a alegria verdadeira? A alegria verdadeira não porque os espíritos obedecem em nome de Jesus, mas porque os nomes estão escritos no céu, ou seja, a missão não é sobre o nosso sucesso, mas é sobre a graça de pertencer a Deus. Porque a santidade
é santidade no mundo. E ela se realiza com a perspectiva de que nós tenhamos certeza de que fora da realidade não existe salvação. A santidade não é fuga do mundo, mas é encontro com Deus no mundo. O discípulo, a discípula, não é um espectador distante, mas é alguém que desce ao coração da realidade e lá revela o rosto do inefável. Mas temos riscos. E qual é o risco? O risco é vivermos em mundos bolha, cercados e cercadas por quem pensa como nós, confortáveis em nossas certezas. Como Pedro, Tiago e João queria fazer tendas no momento em que Jesus havia se transfigurado. Mas Jesus nos envia 2 a 2, não por acaso, porque nós precisamos um do outro para alguns elementos. Primeiro, sustentar-nos nas quedas, como, por exemplo, Cloé sustenta Paulo na estrada. Para celebrar as vitórias, porque brindar sozinho é uma tristeza disfarçada. Portanto, minha querida, meu querido, o que eu devo levar deste altar neste momento? Desta coleção de leituras. Eu devo levar a certeza de que a paz do rio é aquela que nos deixa consolar. Nos deixa consolar-nos e consolar aos outros. Deixemo-nos então nos consolar por Deus para sermos também consolo para os outros. As marcas de Deus são as marcas do amor. Então, que nossa vida seja um sim radical ao Evangelho do amor, sem medo de ferir nossos egoísmos. A nossa missão deve ser feita com os pés no chão. Ir ao mundo não como conquistadoras e conquistadores, mas como cordeiros que carregam a paz que já possuem dentro de si. E, sobretudo, quero lembrar, o reino não está lá, o reino está próximo. Aqui, agora, em nós. O profeta Isaías nos fala de um Deus que faz correr a paz como um rio. Mas só pode haver a paz quando o suor do trabalhador não é destruído e quando você consegue ser lugar de paz sem ser uma paz de cemitério, onde ninguém protesta porque foi obrigado a calar. Seja esse lugar de paz. E se alguém não for de paz, que ele, ela, não consiga destruir a tua paz, que a paz volte para ti e que você não se permita que as poeiras, os envenenamentos dos outros possam te destruir, te matar e obnubilar, apagar o princípio fundamental do amor que está em você e para os outros. Amor e graça para você. Boa semana.